minha gente, tudo bem? Bom, nesse vídeo a gente vai pegar o mote de uma declaração do técnico Renato Gaúcho após o empate contra o Ceará, falando sobre Andrés Pereira e colocar no contexto do time do Flamengo, inclusive pegando elementos da partida contra o Grêmio. Tudo que a gente vai falar aqui não tem nada de cagação de regra, de achismo, nada disso, é com informação, inclusive eu estou trazendo literatura para mostrar para vocês, e também a gente vai contar parte da história do futebol, remontando 80 anos, voltando 80 anos no tempo, inclusive, para mostrar algumas coisas para você, tá? O mote da questão é: o técnico deve encaixar o jogador de acordo com o que ele pensa sobre futebol, pensando em primeiro lugar na equipe para depois pensar no individual. O Renato Gaúcho foi perguntado se Andrés Pereira jogaria como meia, como segundo volante. Primeiro, eu não gosto dessas nomenclaturas, desses dogmas. Fulano só serve aqui porque não é um jogo de totó, né? Se você olhar para grandes times da história do futebol, como eu já falei por aqui, Seleção Brasileira de 1970, quem era o volante, quem era o meia armador, quem era o ponta de lança? No lance do gol, segundo gol, mais bonito da história das Copas, que é o último do Brasil contra a Itália, na vitória por 4-1 na final da Copa de 70, quem rouba a bola, praticamente da lateral esquerda, é o Tostão, né? Na seleção de 82, quem era o meia? Quem era o volante? Quem era o ponta de lança? Naquele meio campo com Cerezo, Falcão, Sócrates, Zico. No Flamengo de 81 também, né? No Barcelona de Guardiola, com Busquets, Xavi, Iniesta, Messi. Todo mundo faz tudo. Alemanha de 2014, o Khedira, Kroos, Ozil, Schweinsteiger. Todo mundo faz tudo, né? Então, assim, a história recente até do futebol nos mostra que não existe esse negócio de não, você só joga aqui e pronto, acabou. Nesse livro aqui, inclusive, o Guardiola, livro escrito por Martí Peranal, Guardiola Confidencial, um livro famoso até, ele fala assim, gente, esse negócio de 4-3-3, 4-1, 4-1, isso é número de telefone, né? Isso muda o tempo todo durante a partida de futebol. Gente, é o Guardiola que está falando isso, tá? Então, para começo de conversa, para entrar e para assistir esse vídeo, eu tenho que abrir um pouco a cabeça, tá? E eu vou remontar aqui a seleção italiana que venceu a Copa do Mundo de 1934, tá? Para explicar a Itália de 34, eu tenho que entrar num contexto que extrapola as 4 linhas, tá? Aquela Copa disputada na Itália significava a ascensão, você vê como uma ferramenta de propaganda, para a ascensão, consolidação do regime fascista de Benito Mussolini. Então a Itália tinha de ganhar aquela Copa do Mundo de qualquer forma, né? Era ferramenta de propaganda do regime, tá? Então ele muda uma lei federal italiana, né? Vale lembrar que a Itália era um país novo, como unidade federativa, tá? A Itália só vai surgir como país na segunda metade do século anterior, do século XIX. Mas voltando ao assunto. Então o que ele faz? Olha, jogadores que já disputaram Copas do Mundo por outras seleções, mas que têm ascendência, ou seja, gente, ascendência, vamos deixar isso bem claro, a diferença de ascendência e descendência. A ascendência, aqueles que vêm de cima, os ancestrais, descendente, os que vêm depois, filhos, netos, porque tem gente falando aí na televisão que não, fulano de tal é descendente de croata. Não, gente, seria... A descendência são os filhos. A ascendência são os que vêm de cima. Então, jogadores que tinham ascendência italiana, os chamados oriundi, disputariam a Copa de 34 pela seleção da Itália. Ele abriu uma porta para que, por exemplo, Luisito Monti, um craque da seleção argentina, que tinha sido vice-campeão da Copa do Mundo de 1930, naquele timaço que tinha o Stabile e tal, pudesse defender a seleção italiana, né? E houve outros, um brasileiro, inclusive, o Filocchio Guarisi, né, que jogou no Corinthians, jogava na Lazio, ele jogou a Copa do Mundo de 34, ele é o primeiro brasileiro campeão do mundo, né? Então, eu fiz questão de enfatizar o nome do Luiz Monti, do Luisito Monti, por quê? Porque o Vittorio Pozzo, que era o técnico da Itália, ele olha e fala assim, não, peraí, eu quero ter uma saída de bola melhor, né? Então ele pegou um Monte, que estava meio fora de forma, meio gordo e tal, falou, cara, vem cá, que tal você jogar entre os zagueiros? Ele falou, confia em mim. Não, obviamente, nesses termos, né? Confia em mim, eu vou te colocar para jogar entre os zagueiros para você melhorar a saída de bola do time. E assim o Luisito Monti virou o que na Itália eles chamam de registro, primeiro. Você tem uma ideia do que era essa palavra? É meio difícil. É o que o Pirlo era. Jogada para dar o ritmo na saída de bola, tal, seja com lançamento, seja como passe. Então, o Monti
Lá, 80 anos atrás, né, o Vitória Pozzo já chega e fala, não, eu vou te trocar de posição para te adequar às necessidades do meu time, porque eu sei que você vai funcionar nessa posição, tá? Então isso começa ali, né? Inclusive, tem um livro aqui, eu estou mostrando livros para falar sobre isso, né? Antes eu vou falar sobre isso aqui, essa foi... Cara, isso a gente tá falando da Copa de 34, menos de 10 anos depois da primeira grande revolução tática do futebol, que foi a implementação do WM, né? Desse sistema de jogo, pelo Herbert Chapman no Arsenal, né? Um dos maiores técnicos da história do futebol. Isso só vai chegar ao Brasil 12 anos depois, tá? Naquela época não havia como saber como jogavam os times da Inglaterra, da Holanda, da Itália, não tinha como, né? Essa história bem contada aqui, trazida por Dory Kruschner no Flamengo, em 1937, o WM. Essa história bem contada nesse livro aqui, 100 Anos de Paixão, da Cláudia Matos. Não é um livro muito grande, não, mas esse aqui é um perfeito raio-x do futebol do Rio de Janeiro, da história, do contexto social. É fantástico, tá? Então, assim, isso eu tô falando dos primórdios, né? Da consciência tática de jogadores, de técnicos e tal. Aí a coisa vai indo e tal, e aí surge um gênio que dirige a Hungria, né? O Gustavo Serbs, aquela Hungria que não perdeu uma partida sequer entre 1951 e 1954 e vai perder quando perde a final da Copa do Mundo para a Alemanha por 3-2, né? E aqui nesse livro, ó, Puskás, uma lenda do futebol, escrito por Rogan Taylor e Clara Yamrich, não sei, evidentemente esse livro é traduzido em português. Nesse livro é contada a história do jogo do século, né? Assim foi chamado, entre Inglaterra e Hungria, em 1953, em novembro, em Wembley. Né? A Inglaterra convidou lá a Hungria para jogar tal, e a Inglaterra sempre teve essa história, não, só joga em Wembley, grandes times tal, não sei o quê. Trouxe a Hungria para jogar, a Hungria meteu 6-3 na Inglaterra. Foi um massacre, foi a primeira derrota da Inglaterra em Wembley, no seu templo sagrado de futebol e tal. 6-3, né? E aí os ingleses ficaram absolutamente malucos. A Hungria faz um gol com 45 segundos de jogo, pra vocês terem uma ideia. E os ingleses falaram, que diabo é isso que tá acontecendo, né? Porque o Gustavo Serbs tinha dois excepcionais centroavantes. O Coxes, que viria a ser o artilheiro da Copa do Mundo de 1954, marcando 11 gols. E o Ideguchi, ou Ideguchi, como queiram, né? E ele falou, não, peraí, esses caras têm que jogar juntos, né? Esses caras vão jogar juntos e eu vou colocar o Ideguchi saindo da área, jogando um pouco mais atrás, né? O que hoje os caras chamam de falso 9, então isso começou em 1953, né? E aí os ingleses não sabem o que fazer, falam, peraí, tem um atacante aqui que vai lá pro meio de campo, quem eu vou marcar, tal, acabou com os ingleses, né? Tô dando esses dois exemplos, aí tem muito mais coisa pela frente, assim, pro torcedor do Flamengo, vai aqui 2 anos atrás no tempo, né, com o Jorge Jesus, jogando o Arão para outra posição, o Colher vai embora, e ele precisa do Gerson, ele fala, não, o Gerson, gente, jogou no Fluminense, já jogou como atacante. Naquele jogo 2015, na semifinal da Copa do Brasil, no Allianz Parque, o Gerson era quase um atacante ao lado do Fred, né? O Fluminense perde aquele jogo nos pênaltis, e a consequente classificação para final da Copa do Brasil, que o Palmeiras ganharia. Então, assim, ele pega o Gerson e fala, não, cara, você vai jogar aqui ao lado do Ilharão, um pouquinho, vai começar a construir o jogo lá de trás. Né? Cabe ao técnico convencer o jogador, e aí pelo conhecimento, não é de forma arbitrária, é pelo conhecimento, até porque o jogador vai respeitar mais o técnico, como em qualquer profissão. Fala, não, vem cá, senta aqui do meu lado. Então, já pensou em jogar nessa posição aqui? Eu preciso de você aqui. Por que eu tô falando isso? Quando ele não tiver o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, por exemplo, melhor que o Vitinho esteja jogando. Pô, ele tem um cara que era de Premier League, né? Uma liga que tem uma exigência física, embora o Andrés Pereira seja um cara franzino, está acostumado a jogar no mais alto nível de exigência física, psicológica e técnica. Né? É um jogo muito forte mentalmente também. Né? É um cara que já jogou em tudo quanto é posição. Na melhor temporada dele no United, 2019-2020, sob a batuta inclusive do Solskjaer já, o cara jogava como meio esquerdo. Né? Na Lazio ele era o reserva do Luiz Alberto, né? O meio esquerdo, no meio campo na Lazio. Tá? Um cara que atua mais pelo lado esquerdo. Tá? Então assim, pode chegar pro camarada e falar, meu irmão, hoje eu preciso de você no lugar do Arrascaeta. Não, quer saber? Vamos jogar um pouquinho na do Everton Ribeiro? Ou melhor, eu vou tirar o Bruno Henrique, porque ele entrava no lugar do Joaquim Correia, argentino, formava a dupla de ataque da Lazio com o Immobile. No jogo contra o Milan, vitória de 3-0 da Lazio no San Siro, eu trabalhei nesse jogo, ele entra como atacante no lugar do Joaquim Correia.
Então, assim, quando você chega e fala, não, ele é segundo volante, o que isso denota? Claramente que ele vai brigar com o Diego, o Thiago Maia e tal, não sei o quê. Peraí, tem tanto talento no time que ele pode ser usado para outras funções, né? Para alguma outra função que seja a necessidade da equipe naquele momento em que perdeu um dos seus principais jogadores. No caso, da minha opinião, o principal, que é o Arrascaeta, porventura, né? Aqui estou dando um exemplo. Então, vale a reflexão. Cabe a reflexão. Não entre, eu acho muito raso o debate de, não, ele joga aqui na minha esquerda, não, ele joga aqui como segundo volante. Não. É muito maior do que isso. É adaptar o jogador às necessidades da equipe, fazer com que ele renda o máximo possível, o melhor possível, na posição que o time precisa mais do jogador naquele momento. Beleza? Saudações, até a próxima. Bom final de semana. Tchau, tchau.